Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui. Quero falar para vocês hoje sobre uma história interessante. Uma história que vai envolver uma catadora de vidro. Ou seja, certa vez um casal ali com os 3 filhos na praia, ali curtindo as suas férias, são as pessoas que vieram de outra localidade, não sabia aquele procedimento e de repente ele avista uma velha vindo, abaixava ali na praia, pegava algumas coisinhas ali, colocava dentro de uma sacola e ia rodando ali. De repente aquele casal viu aqueles filhos brincando ali próximo, chamou os filhos para próximo e aquela velha se aproximou, ali até deu aquele olhar, aquele sorriso, mas não foi, não teve recontribuição. E ali os filhos ficaram e os pais falaram assim, não, fica longe dessa senhora, essa senhora não tem aparência muito boa, ela pode fazer alguma maldade para vocês, mas criança ainda muito pequena. E aí ficou nesse processo. Quando foi no final da tarde, aquele casal foi embora, foram para a pousada onde eles estavam ali hospedados e comentaram com algumas pessoas ali em volta, né, daquela hospedagem, daquela estalagem, sobre aquele comportamento daquela senhora. Nós gostamos muito da praia, mas nós vimos uma cena aqui não muito agradável, uma senhora aí, né, mal vestida, se abaixando ali na praia. Falou, não, aquela senhora, ela anda aí na praia catando caco de vidros, tampa de garrafa, para não machucar as crianças. Foi aí que eles caiu a ficha deles, eles entenderam que ela estava ali fazendo favores para, ou seja, protegendo aquelas crianças, mas como ela estava mal vestida, como ela não estava numa aparência agradável, eles descartaram, deixaram ela para trás. É assim ou não é? Nós vemos as pessoas, às vezes nós já, pela primeira impressão, nós já começamos a julgar. Então nós seres humanos pensamos isso. Não estou aqui dizendo que a gente tem que sair confiando em todas as pessoas, porque nós não sabemos também o que é pensamento de pessoas, porque gosto muito da frase do Leandro Carnal que fala: enquanto é pensamento não muda nada, só muda através das palavras. Isso faz todo sentido, mas a gente também tem que observar, não sair de antemão julgando. Sempre volto a frisar nos meus vídeos, nos meus falando sobre o conhecimento, porque se aquele casal tivesse o conhecimento que aquela senhora tinha esse comportamento, jamais eles tinham tratado dessa forma. Então, conhecimento é transformador. Então, se vocês ainda não têm esse nível de conhecimento, não têm essas informações, nunca é tarde. Vamos buscar os conhecimentos antes de sair julgando. Vamos refletir, vamos observar os comportamentos e entender o que está por trás disso. Porque às vezes aquilo que você parece que pode ser uma tragédia, pode ser a sua salvação. É igualmente, a gente vai numa estrada, encontra uma barreira, às vezes a gente vai reclamar, mas aquela barreira às vezes é a nossa salvação. Deus colocando a mão na frente para que não possa alcançar algo extraordinário. Às vezes você vai andando numa estrada e seu carro dá algum problema. Deu aquele problema, foi Deus que colocou a mão. Agradece a Deus. Quando você sanar aquele problema, você vai embora. Mas as pessoas a qualquer custo aí não querem aceitar qualquer tipo de irregularidade, já começa a reclamar, começa a criticar, mas você pode ter certeza que foi a mão de Deus. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. Não sei se você já viram algumas cenas, algumas coisas que as pessoas, ou seja, escapam por milésimos de segundo, casos assim extraordinários. É você sair daquele momento, naquele exato momento, para que nada possa ter acontecido com você. Então é essa reflexão que eu quero trazer para vocês sobre essa catadura de lixo, ou seja, de vidros que está já na praia, e quantas pessoas não estão ali, mesmo que não esteja aquela aparência, mas estão ali justamente para nos proteger. Então vamos entender, vamos ser empáticos, vamos ter empatia com as pessoas, mas também a gente também tem que ter consciência que as coisas não são assim, tudo que a gente pensa sair
acreditando, porque nós sabemos quais são as maldades que as pessoas, que os seres humanos têm um ao outro. Como falei da frase, quando é pensamento não muda nada, mas as consequências vêm através da fala, e é todo esse processo e toda essa realização. Então hoje eu quero fechar para vocês sobre essas metáforas, falando dessas realizações, desse conhecimento que eu aprendi ao longo da vida. Isso faz, se fizer algum sentido, compartilha com as pessoas. Se não fizer, tá tudo bem, mas eu sei de uma coisa que transformou a minha vida através dos conhecimentos, através do aprendizado, de buscar esses conhecimentos. E hoje eu tenho esse compromisso, essa responsabilidade de compartilhar, porque Deus pediu para mim fazer essa missão, para compartilhar isso com as pessoas, principalmente com a minha família. Venho fazendo um trabalho educacional assim, quase perfeito com meu filho, ou seja, dentro das modalidades na qual eu venho estudando. Tenho crítica das pessoas, porque as pessoas hoje estão criando os filhos, digamos assim, livre para fazer o que eles querem. E hoje eu ainda, através dos conhecimentos, vejo que isso não é uma coisa 100%, porque lá na frente são essas pessoas que vão passar por dificuldade, porque não passaram pelo treinamento, ou seja, vão ter dificuldade. Eu, aos 20 anos de idade, eu ainda era analfabeto. Eu precisei passar por uma transformação, já na fase adulta, já com uma série de dificuldades, porque eu fui para São Paulo, 2.000 quilômetros a distância da minha família, uma época sem tecnologia, e aí eu tive que passar por uma série de aprendizado, por muitas dificuldades, mas só tenho que agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade de hoje eu estar contribuindo, compartilhando os meus conhecimentos. Porque, como eu sempre falo nos vídeos, conhecimento só tem prestígio quando é compartilhado com outras pessoas, com outras mentes, com outra mentalidade que esteja também no mesmo nível, na mesma sequência, porque se eu falar para as pessoas que estão em frequências diferentes, não vai fazer sentido. E está tudo certo, assim como muitas pessoas falavam algo extraordinário lá no passado, e para mim não fazia sentido. E hoje eu sei que fazia muito sentido, poderia ser muito diferente se eu tivesse cumprido, se eu tivesse agido naqueles momentos, mas assim eu não fiz, não tenho que reclamar, porque foi culpa, foi consequência das minhas ações, mas está tudo certo, graças a Deus. Hoje eu tenho esse privilégio de estar transmitindo esses poucos desses conhecimentos. Eu sei que ainda sei pouco, mas o que eu sei eu já estou contribuindo, compartilhando. Não adianta você ficar esperando ficar 100%, porque isso nunca vai acontecer. Está explícito na pirâmide de Maslow que a autorrealização ninguém consegue, assim como é também você querer ficar 100% para começar um projeto. Os ajustes, as consequências, você vai fazendo na estrada da vida, ou seja, com consciência, com perseverança, com aprendizado e buscando essas informações. Deus abençoe e até o próximo vídeo.